família, com vocês, o projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2020, por conta da pandemia, demos início à campanha de máscaras. Máscaras de adulto, máscaras de criança. Então, se você puder colaborar, doe máscaras e entregue aqui na nossa casa, especificamente no DIS. Agradecemos desde já. Essas máscaras são distribuídas para as nossas famílias assistidas. Com vocês, André Figueiredo, com o tema Expiação e Arrependimento. Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês, através do canal oficial CEA no YouTube. Saudades de todos, saudades dos nossos encontros, das nossas reuniões, das confraternizações. Gradativamente a casa está voltando às atividades, de uma maneira muito paulatina e controlada. Eu acredito que em breve estejamos de alguma maneira nos encontrando pessoalmente. Hoje a gente vai conversar sobre expiação e arrependimento. É o tema que a Leise nos ofereceu aí para fazer esse bate-papo com vocês. E, na verdade, como vocês já sabem, é um bate-papo de verdade. Expiação e arrependimento é um tema que está extremamente trabalhado dentro da literatura espírita. A gente pode afirmar que na grande maioria das obras de Kardec a gente encontra alguma coisa abordando esse tema. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, no segundo capítulo, existe lá um item exatamente com esse título. Eu acredito que exatamente foi de lá que a Leise tirou, expiação e arrependimento. Eu acredito, penso eu que uma boa parte de vocês que estão nos assistindo já devem ter o conhecimento que o Livro dos Espíritos ele é um livro dividido em 4 partes, E a quarta parte do Livro dos Espíritos, ela é exatamente o livro Céu e Inferno, Então lá a gente tem a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, e a quarta parte é o Céu e Inferno. Quando você lê a quarta parte, que são das esperanças e consolações, você pode mergulhar e aprofundar toda aqueles itens que estão contidos ali no Livro dos Espíritos quando você pega o Céu e o Inferno. Então, obviamente, que o mesmo tema está lá bastante aprofundado no Céu e Inferno, que é um livro fantástico, e ao mesmo tempo a gente também encontra esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente entra naqueles itens onde se fala sobre a justiça das aflições, bem-aventurados aflitos. Então a gente, nesses 3 livros, nessas 3 partes, a gente aprende um pouco sobre esse tema, expiação e arrependimento. Bom, lá no Céu e Inferno e no Evangelho, o que a gente entende, o que a gente lê, o que a gente aprende quando vai estudar um pouco sobre isso, Que expiação e arrependimento são coisas que estão diretamente atreladas à nossa vivência, a maneira como nós encaramos os fatos na vida, como nós vivemos a nossa vida. Obviamente que nós podemos viver a nossa vida fazendo decisões acertadas e, eventualmente, se enrolando, se atrapalhando nas próprias decisões. Quando as decisões são acertadas, o que a gente tem de benefício é o gozo da felicidade. Então, você faz decisões acertadas, você toma decisões mais corretas no seu dia a dia, e você, obviamente, colhe os frutos dessa decisão, tendo uma vida mais leve, tendo uma vida mais tranquila, mais feliz. No entanto, quando você faz as suas opções equivocadas, essas opções equivocadas elas também trazem desdobramentos. E normalmente, se a decisão ela é equivocada, o desdobramento está relacionado a um pouco de dor, de preocupação, de angústia, que são os reflexos das decisões errôneas. Aliás, o Juarez, que é o presidente da nossa casa, ele fala sempre, ele usa uma expressão onde ele diz que a nossa vida ela é simples de ser vivida, mas na verdade muitas das vezes a gente acaba complicando a nossa vida. E por que a gente complica a vida? Porque a gente se equivoca nas decisões.
Tem um filme que eu acho muito legal, as pessoas com as quais eu convivo mais próximo, né? As pessoas sabem que eu gosto muito de cinema e tal. E tem um filme que é intitulado A Casa dos Espíritos. É um filme já antigo e ele é baseado numa obra da Isabel Allende e ele retrata a história de uma família que vivencia a Revolução do Chile, na época que o Pinochet ele destitui o Salvador Allende, que era o presidente à época, e impõe a ditadura militar lá naquele país. É um filme muito bacana, tem atores assim de primeira grandeza, né? O Jeremy Irons, a Winona Ryder, e ele vai passando a trajetória dessa família, desde o início, quando os filhos ainda são muito jovens, até o momento em que eles atingem a maturidade, né? E os pais, os chefes dessa família, ao longo do tempo vão envelhecendo e alguns desencarnam. Lá no final do filme tem uma cena bastante interessante onde a protagonista da história, que é o personagem da Winona Ryder, ela está sofrendo muito, está muito angustiada em virtude de várias situações ao longo da sua vida, né, que foram acontecendo ao longo da sua existência, e aí ela tem a oportunidade de conversar com a sua mãe. A sua mãe surge para ela, aparece para ela num determinado ambiente, e aí numa conversa onde a mãe questiona por que ela sofre tanto, por que ela está passando por aquelas situações, né, ela começa então a narrar, e a sua mãe, num momento de sabedoria, né, coisa de mãe, vira para ela e fala que o importante na vida é entender que todos os fatos eles têm uma correlação, né? Os fatos eles se sucedem, eles não acontecem aleatoriamente. Então que tudo aquilo, resumidamente, que ela está vivenciando é fruto das decisões que ela foi tomando ao longo da sua vida. No caso daquele personagem, né, foram algumas decisões bastante equivocadas, outras nem tanto, mas algumas sim, e ela sofre naquele momento em virtude disso. E eu lembro muito dessa história desse filme, né, porque ele conta a trajetória da família, né, desde o início do problema da Revolução até um estágio mais avançado, né, 30, 40 anos ali. É uma vida. Né? E se nós pararmos para fazer o mesmo tipo de reflexão e olharmos para trás ao longo da nossa existência, a gente vai perceber que o momento que a gente se encontra, né, é fruto das nossas decisões. Muitos de nós, equivocadamente, podemos achar que tudo aquilo que a gente vivencia hoje está relacionado ao nosso passado, a outras existências. Né? No meio espírita tem muito essa coisa, como acreditamos na reencarnação, entendemos, alguns de nós, que tudo que pode estar acontecendo hoje é fruto de vidas passadas, mas não necessariamente. Eu ouso afirmar que, na verdade, uma boa parcela dos problemas ou das situações que a gente vivencia hoje, não só dos problemas, mas das coisas bacanas também, das coisas positivas, elas são reflexo das escolhas que nós fazemos na nossa vida atual. Né? Então, as escolhas que fazemos hoje, elas repercutem, muitas das vezes, imediatamente. Obviamente que, dependendo da magnitude das escolhas, das decisões, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida repercute não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Algumas dessas decisões mais complicadas, elas podem reverberar lá na frente, né, em vidas futuras. Mas muitas situações, elas repercutem no dia de hoje, né, na vida atual. Tá? E Deus, nosso Pai, na sua infinita sabedoria, né, ele colocou à nossa disposição aí 3, vamos dizer assim, instituições que são bastante interessantes e sobre as quais nós temos uma grande responsabilidade. Né? Uma delas é o livre-arbítrio, né, que é a nossa capacidade de escolha. A outra é a inteligência, que nos permite, né, fazer pesar as nossas escolhas, entender quais os caminhos que nós queremos seguir e quais são os reflexos dessas escolhas. E outras são as oportunidades, né? Oportunidades que são inúmeras, são incontáveis na nossa vida, né? Para que a gente possa seguir e fazer, e pensar, e ponderar, e entender qual caminho ou não devemos seguir. A gente está todo momento da nossa vida fazendo escolhas. Na hora que a gente acorda, a roupa que a gente veste, a alimentação que nós vamos fazer, os locais que nós vamos frequentar, as posturas que nós vamos adotar, tudo isso são escolhas que a gente faz. E essas escolhas, elas são pensadas, elas são refletidas. Né? Nós usamos a nossa inteligência para determinar qual o caminho que a gente vai seguir. E como eu falei, as oportunidades ao longo do dia são inúmeras.
quando nós nos equivocamos nessas escolhas, quando nós nos equivocamos nessas decisões, existem os reflexos, né? Eu diria que os reflexos são as expiações, né? Ou seja, para cada coisa equivocada que você decide fazer, né, essa decisão ela vai gerar algum tipo de repercussão, você é responsável por essa repercussão e você é responsável pelos desdobramentos dessas repercussões, né? Então, isso é expiação, né? Se você toma uma decisão equivocada, vai ter uma repercussão, vai gerar um sofrimento, vai gerar uma angústia, uma ansiedade, e você vai ter que lidar com isso. A responsabilidade é sua, né? Eu diria, então, que isso é a expiação, propriamente falando. Por outro lado, vocês podem falar para a gente assim, podem perguntar, mas ok, André, eu me equivoco, eu tomo decisões erradas, afinal de contas eu sou um espírito imperfeito, eu tenho as minhas limitações, errar faz parte, realmente faz parte do processo de aprendizado, né, de aprendizagem que nós estamos passando como espíritos imortais, e nós temos eventualmente aquele momento em que a nossa consciência ela acende, né, aquela luzinha dentro da nossa cabeça que é a consciência, ela acende nos chamando a razão, e eu me arrependo, né, de algumas decisões que eu tomo. Como é que é o papel do arrependimento dentro desse contexto todo? Quer dizer, eu errei e acabou, eu não tenho como, eu não tenho alguma coisa que possa servir como um contrapeso, alguma coisa que possa atenuar o meu erro? Não, sem dúvida nenhuma que se arrepender das decisões equivocadas é fundamental. Aliás, o arrependimento, como está colocado no próprio Céu e Inferno, como está colocado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é o ponto de partida, né, que demonstra um aprendizado seu, né, que demonstra que, de alguma maneira, você se incomodou com aquilo ali, que aquela decisão equivocada, ela não te fez bem, ela não foi positiva para você, e esse é o ponto de partida. Agora, se arrepender somente não traz a solução para os problemas, né? Você precisa se arrepender, mas de alguma maneira precisa trabalhar de uma forma a reverter os problemas, né, que você possa ter causado, que as suas decisões possam ter causado. Aí entra a expiação, né? Porque quando você se equivoca e você tem que fazer o caminho inverso, né, daquilo que você provocou, isso mexe com sentimentos, isso mexe com alguns valores que nós temos, que são ainda características do homem velho que existe dentro de nós, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, e isso eventualmente traz muita dificuldade, né? Por exemplo, você pedir o perdão para alguém não é algo muito simples para muitos de nós, né? Porque isso mexe com o seu orgulho, né? Então, você reconhecer verdadeiramente que você se equivocou, reconhecer que você se exasperou, que a sua decisão, que o seu comportamento prejudicou alguém, é nobre, mas exige de nós, para muitos de nós, um esforço grande, e eventualmente, até pela nossa inferioridade, você pensa, bom, não, fulano, deixa quieto, fulano, vamos deixar o tempo falar por si só, né? O tempo vai fazer com que as pessoas esqueçam, e você acaba varrendo para baixo do tapete, como o pessoal fala popularmente, né? Algumas questões, sem querer dar um passo adiante que talvez pudesse ser aquele que iria reverter todas as consequências de um ato impensado, né? Se eu não me engano, é lá no Céu e Inferno ainda, no capítulo que fala sobre as penas futuras, né? Ele fala que você tem o arrependimento, que você tem a expiação, mas que você também tem que ter algum tipo de ação para reverter, né, as suas dificuldades. Então, as dificuldades que você causou. Então, não é só você se arrepender e não é só você sofrer, né, porque a sua consciência pesa, né, e você se angustia com os reflexos de tudo que você provocou. Não, você tem que ir lá e vivenciar de forma contrária aquilo que você fez. Então, se você provocou o mal a alguém, você tem que ir lá estender a mão a essa pessoa, auxiliar essa pessoa e desfazer, né,
toda aquela situação, todo aquele mal entendido que possa ter sido provocado por você. Obviamente, que aí é o que a gente fala, que as decisões que a gente toma na nossa vida, elas podem ser decisões muito simples, né? E às vezes, apesar de equivocadas, terem um reflexo só no que tange ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, mas existem algumas outras que são muito mais amplas, né? E que dificultam e podem repercutir na vida de muitos. Por isso que a gente também, como está lá no Livro dos Espíritos, a gente vive em sociedade, né? Porque essa vivência na sociedade, isso é um grande exercício, né? A gente não pode achar que vive dentro de uma bolha e que o mundo gira em torno de nós. Não. Quando a gente fala sim para algumas coisas, quando a gente diz não para outras coisas, essas decisões, elas repercutem na sociedade que a gente vive. Portanto, as nossas escolhas, elas são fundamentais. São fundamentais para a nossa felicidade, são fundamentais para a felicidade daqueles que convivem conosco, né? E para a gente finalizar, lá no Céu e Inferno ainda, né, tem esse capítulo que eu comentei com vocês, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, e tem a segunda parte do livro, o último capítulo da segunda parte, fala sobre expiações terrestres. O Céu e Inferno é um livro lindíssimo de Kardec, né, e que, na minha concepção, seria ousadia demais, né, falar isso para Kardec, né, mas quase que como se o livro tivesse que ser escrito de trás para frente, né? Porque o contato inicial do nosso movimento espírita, da doutrina espírita, foi através da mensagem que os espíritos trouxeram. E a segunda parte do livro ela é recheada disso. E lá tem a história de um menino de aproximadamente 8 ou 10 anos, que sofria muito. Ele tinha o seu corpo coberto de chagas, e essas chagas naquela época, 1800 e pouco, traziam muito sofrimento para ele. Ele vivia num hospital, meio que solitário, isolado, recebia muito pouco contato dos seus familiares e, na verdade, ao contrário dos familiares, quem lhe dava mais carinho era um médico que o ajudava no seu tratamento. Esse rapaz ele era de uma inteligência bastante diferenciada, né? Um garoto de 8 a 10 anos, o médico que cuidava dele relatava que, eventualmente, nos momentos onde existia oportunidade, ele lia para o garoto, né? E no momento em que ele lia, eles travavam alguns diálogos e nesse momento o garoto conseguia exteriorizar toda a inteligência que possuía. Em determinada ocasião, ele pediu para o médico para que o médico fornecesse a ele um pouco mais dos comprimidos, das pílulas que normalmente ele utilizava. O médico, muito preocupado, falou: olha, eu já estou te dando uma quantidade bem grande, talvez o limite máximo dessa medicação, mas para que você quer mais? E o menino diz que, na verdade, às vezes ele sentia tanta dor, que ele incomodava as pessoas que estavam ali na enfermaria com ele. E que ele precisava, talvez, de mais medicamento, porque quando ele tomava aquele medicamento, ele conseguia adormecer. E quando ele adormecia, ele parava de incomodar aqueles que estavam ali nas proximidades. O caso é o caso do Marcel, o menino do número 4, era assim que ele era conhecido no hospital. Esse menino veio a desencarnar e Kardec, junto com os seus contemporâneos na Sociedade Parisiense de Estudos, faz uma invocação e esse jovem, então, ele dá uma comunicação ali em 1863, se eu não me engano. E nessa comunicação ele explica, então, o porquê dos seus sofrimentos. Ao contrário do que a gente possa imaginar, aquela encarnação que foi uma encarnação breve, ele morreu muito cedo, né? Ainda nessa fase inicial da vida, ele fala que ele teve uma vida passada onde ele sofreu demais, né? Mas aquele sofrimento na vida passada era a repercussão de uma outra existência onde ele fez muitas opções equivocadas, onde ele gerou muito sofrimento. Ele tinha uma condição em que ele poderia ajudar muitas pessoas, mas ele viveu sua vida de uma maneira egoísta, né? De uma maneira em que a sua vida era voltada para si mesmo. E aí ele já tinha, de uma certa maneira, resgatado, vamos dizer assim, as suas dificuldades, as suas questões daquela vida em que ele viveu de uma maneira egoísta. Mas mesmo assim, ele voltou mais essa fração de tempo, né, de 8, 10 anos, sofrendo, mas que aquele sofrimento que ele vivia ali era um sofrimento para servir de exemplo, se ele conseguisse viver como viveu, para aqueles que estavam ao seu redor. E ali ele demonstra, então, um arrependimento, né, das suas escolhas passadas
ele expia, né, mais uma vez, aquilo que ele provocou lá atrás, mas fundamentalmente, né, ele dá o seu exemplo para as pessoas que convivem com ele naquela vida. E aí, se eu não me engano, me foge agora o nome do guia espiritual que dá a comunicação ao final da mensagem de Marcel, é Santo Agostinho, lembrando agora. Santo Agostinho diz que quando o Marcel ele faz a sua transição, né, assim que ele desencarna, ele é recebido em júbilo do outro lado, né, de uma maneira festiva pela maneira como ele viveu a sua existência naquele momento, sem rancor, sem cólera, né, mas refazendo toda a sua trajetória de erros passados. Então, que essa história do Marcel ela sirva de exemplo para nós espíritas, para nós frequentadores dessa casa de humildade e amor, para que a gente aproveite essa oportunidade nessa existência, na convivência nessa casa, com o movimento espírita, com a doutrina espírita, e que a gente possa fazer da nossa vida um exemplo de decisões acertadas, né, um exemplo de escolhas cristãs que possam nos levar cada vez mais para o caminho do bem, para o caminho da esperança, para o caminho do amor, e não para o caminho da expiação, para o caminho que vai exigir de nós arrependimento, né, e correção dos atos equivocados, né, que a gente possa aproveitar as oportunidades que estamos recebendo nessa vida para levar alegria, paz e amor para aquelas pessoas que convivem conosco. Obrigado pela oportunidade e eu espero de verdade que a gente possa muito em breve estar juntos aqui na casa, se confraternizando. Até a próxima.